tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês aqui, e a tarefa é difícil de mantê-los aí atentos depois do almoço, sempre é um desafio para os palestrantes aí. Meu nome é Jean, como foi dito, eu sou engenheiro de materiais formado pelo Mackenzie no estado de São Paulo, também sou técnico metalúrgico formado pelo Senai em Osasco, São Paulo também, a quem eu me dedico toda a minha carreira e os agradecimentos aí ao Senai por ter me formado aí, me forjado todo esse tempo. Pois bem, eu trabalho na Fosseco há 23 anos, 10 anos dedicado à linha de aço, né? Luvas e filtros para aço. A Fosseco, líder de mercado de insumos para fundição, sempre se preocupa em desenvolver novos produtos, fazer com que ela se mantenha na vanguarda aí, trazendo para as fundições aí o melhor que a tecnologia do momento possa oferecer. E além disso, também é uma preocupação muito grande nossa de fazer com que os clientes consigam extrair o máximo desses produtos, né? Não adianta nada você ter um produto bom e na hora de aplicá-lo você não conseguir viabilizar aí a continuidade do uso desse produto, né? Então eu vim falar de um item que é a filtragem. O primeiro filtro que a gente lançou foi no ano de 82, então ele já tem aí mais de 35 anos de existência. E a gente percebe que, apesar de ser um produto antigo aí, ainda alguns pontos importantes na hora da aplicação do filtro são negligenciados, né? São marcações porta-filtros. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Quais marcações a gente deve usar, quais cuidados nós temos que ter para que a gente possa extrair do sistema de filtragem o melhor que eles podem nos oferecer, né? Então a ideia é falar um pouco inicialmente da composição dos filtros de espuma cerâmica, dizer como é que eles são e para cada tipo de liga existe um tipo de filtro, a estrutura de como que eles funcionam, como que eles aí retêm aquelas inclusões que o Reinaldo da Magma falou no início aí da apresentação dele, na parte da manhã. Detalhar aí a evolução desses porta-filtros desde o ano de 1982 até agora, o que a gente tem aí de mecanismo para poder colocar o filtro dentro do sistema de canais nossos, falar um pouco dos porta-filtros, quais os pontos importantes que a gente tem que olhar para eles, os tipos de porta-filtros, algumas falhas que a gente encontra aí no mercado ainda, alguns erros aí, alguns que provocam a falha do filtro, né? E algumas considerações finais aí sobre filtragem. Pois bem, quando a gente tem um desejo de utilizar filtro e precisa utilizar filtro, sempre o objetivo eu preciso reduzir inclusões da minha peça, eu preciso ganhar tempo de rebarbação, eu necessito aí reduzir o número de ensaios dessa peça, eu preciso reduzir também os custos com materiais de eletrodo, materiais de reparo, e ao mesmo tempo promover nesse fundido filtrado melhora da sua usinabilidade, melhora do acabamento superficial desse fundido e também das propriedades mecânicas, né? Aqui a gente vê algumas falhas de equipamentos em campos, que foi estudada e analisada e foi encontrada a origem dessas falhas e inclusões aí retidas nesses fundidos, né? Aqui um pouco de algum problema também de recuperação no fundido por inclusões. Aqui os defeitos superficiais das peças vem causando um retrabalho. E aqui um quadro mostrando a melhora na usabilidade de um produto fundido. E filtrado, é claro. Bom, nós temos aí 4 tipos de fio de espuma cerâmica, né? Cada um deles aí dedicado a um tipo de metal. Quando nós vamos fazer o uso do processo de filtragem para ligas de ferro, a gente usa o filtro Sedex, é um filtro que a base dele é de carbeto de silício. Quando vamos filtrar, necessitamos filtrar metais não ferrosos, o Silix é o produto mais adequado para essa filtragem. Ele também tem como base aí o carbeto de silício na sua estrutura. Quando se parte para aço, nós temos 2 tipos de filtro. Filtros de zircônia, chamado Stelex, que é usado para filtrar aços inoxidáveis e aços baixa liga, né? E por último aqui, o mais novinho da turma, o Stelex Pro, que é um filtro de carbono e alumina, que acaba filtrando todo o restante de ligas de aço aí, desde aço manganês, um WCB, chegando até poder filtrar um aço inoxidável também, né? E ferro branco, tá? Então, nós temos aí 4 tipos de filtro e eles são aplicados em função do tipo de liga que se deseja filtrar.
Bom, mas como que os filtros funcionam? Então eu trouxe um filminho aqui para mostrar qual o mecanismo de filtragem e como o filtro atua aí durante o processo de enchimento de um molde, né? Então, primeiramente, aí, as partículas indesejáveis ou partículas não metálicas, elas são aí brecadas pelo filtro aí na sua face inicial de entrada, né? As maiores aí, vai formando-se um bolo, e aqui, porventura, aquelas partículas que passarem por essa estrutura, devido à mudança de direção dentro do filtro, os filtros de espuma cerâmica são filtros multidirecionais, então o metal, quando passa por ele, é obrigado a mudar de direção a todo instante. Isso faz um processo também de aprisionamento de partículas menores que porventura vieram a passar pela face inicial do filtro, né? E um terceiro ponto é uma ligação que existe, uma ligação química entre as partículas e a estrutura do filtro, né? Então, se nós cortarmos um filtro na transversal, a gente vai poder observar que algumas partículas bem pequenas ficam aderidas na estrutura dele através de uma ligação química, né? Aqui à direita de vocês aqui, um poro de um filtro, né, para indicar então, você tem poros intercomunicantes aí, e aonde força que o metal passe por ele, e no momento que se passa, ele vai perdendo também energia e faz com que o fluxo de metal na outra ponta aqui seja bem controlado e seja não turbulento, evitando então a reoxidação do metal na entrada do sistema de canal aí. Aqui é uma estrutura de um filtro onde a gente já foi analisado. Aqui a gente pode ver alguns grãos aqui de areia, outros materiais aqui também são resíduos aí de um processo de desoxidação. Então, basicamente, essa é a forma que um filtro trabalha. O metal passa por ele, partículas grossas são presas à superfície aqui de entrada, outras menores devido à mudança de direção dentro da estrutura do filtro, e algumas outras aí ficam aderidas quimicamente na sua estrutura interna. Partindo então para os porta-filtro, né? O porta-filtro é uma pecinha simples, básica. Eu trouxe uma aqui para dar uma ideia para vocês. Algo de baixo custo para se fazer. Na verdade, eu não diria que o custo é zero, porque tem o custo da resina ou da madeira que ele é feito, mas é algo aí muito simples aí de se fazer, que nos ajuda muito no dia a dia aí para ter uma boa eficiência no sistema de filtragem, né? E com isso ter uma peça de boa qualidade, ou elevar a qualidade dessa peça, né? Bom, basicamente um porta-filtro ele tem uma área de entrada já pré-definida aqui, né, do sistema aí, que o metal que vai chegar até ele, uma área também aqui na face do filtro, aqui bem definida, para que a gente possa usar a máxima capacidade de filtragem que o filtro oferece, né? Na parte ainda aqui da frente, a gente tem uma reserva, um vazio aqui, que nós chamamos de catalixo, é onde as inclusões que entram e batem na face do filtro flotam para cá, então eu acabo aumentando a vida útil aí de filtragem, consigo extrair um maior benefício do meu filtro nessa posição aqui, quando ele está na vertical, né? Uma área de saída que dá suporte ao filtro para que ele não venha falhar durante a aplicação, ela também tem que ser bem calculada para que não tenha aqui um estrangulamento, mas também não seja a mínima para que o filtro possa sofrer uma fricção e romper durante o processo da filtragem, né? E uma área de saída também bem definida para que o filtro não seja o controlador do tempo de enchimento da sua peça, né? Para que o filtro seja um elemento ali somente para coletar as impurezas, né? Aqui é uma ilustração do sistema de canal, onde eu tenho 2 porta-filtros aqui acoplados aí no meu projeto de canais. Tá? Então, basicamente é algo bem simples de se fazer, porém alguns cuidados aí não podem ser negligenciados. Os filtros, eles podem estar posicionados de 2 formas nos nossos projetos de filtragem, né? Na linha de partição, né, e aqui numa posição horizontal, a gente vê bastante aí na parte de ferros fundidos aí, o uso desse tipo de suporte, porque a maioria do sistema de canal está na linha de partição, né? Aqui mais embaixo, aqui, o uso de filtros aí, porta-filtro para desamate, é um outro sistema... mesmo assim na linha de partição também, e aqui ao lado algumas marcações mais voltadas para aço, onde o sistema de canal, o sistema de enchimento está tudo baseado na caixa fundo, né? Então as marcações cerâmicas nos ajudam aí. Aqui é um caso interessante, onde eu faço um vazamento direto, ou seja, eu não uso o sistema de canal para levar esse metal da panela até a cavidade do meu molde.
eu aproveito a própria luva que vai fazer a alimentação da minha peça e dentro dela eu coloco um suporte e posiciono um filtro ali para que eu possa então aí fazer uso aí da tecnologia de filtragem, né? Esse caso é interessante porque a gente tem um ganho de rendimento metálico considerável aí somente pela eliminação do sistema de canal, né? Aqui mais à direita aqui de vocês, o sistema Holotex, são sistemas de manilhas refratárias, compostas por filtro dentro delas, que são para vazar peças de alta capacidade, ou seja, ele é capaz de inicialmente aí vazar uma peça de 3 até de 27 toneladas, depende aí da sua necessidade. Bom, falando então um pouco da evolução, eu falei que os filtros nasceram em 82 e com ele nasceu as marcações. E elas também foram sofrendo evoluções na medida que algumas necessidades, alguns desafios aí foram colocados, né? Então, primeiramente aqui em 82 nasceu o porta-filtro para aplicação de filtro em linha, né? Mais adiante, em 95, o vazamento direto começou a fazer parte aí das condições, onde eu abri mão do sistema de canal para alguns casos, né? Você não consegue usar em todos os projetos, mas em muitos deles aí é aplicável, onde eu abri mão do sistema de canal e aproveitei a própria luva para poder fazer o meu vazamento. Mais adiante, aí, já no ano de 2000, aí, as funções de aços, por exigência do mercado, também precisou filtrar algumas peças que até então eram um desafio. São peças grandes, de peso elevado, peso aí acima de 1 tonelada, onde o sistema de canal estava colocado sempre na caixa funda. Então esse era um desafio para usar esse tipo de marcação. Então a Fosseco fez algumas parcerias com as empresas que fornecem produtos cerâmicos e transformou essa marcação aqui numa geometria cerâmica. Então isso permitiu que você fizesse a filtragem de grandes peças em aço aí, e posicionasse esse sistema de canal fora da linha convencional, da linha de partição do molde. Porém, o fato de você ter que usar vários filtros para uma peça de 10 toneladas, por exemplo, trouxe uma complexidade de montagem de canais. Então isso tomava muitas horas, ocupava espaço em caixa. Então surgiu aí a família de produtos Holotex, né? É uma manilha, na verdade é uma caixa cerâmica parecida com uma voluta, onde você tem 7 filtros aqui alojados dentro dela. Ela tem uma tampa que também não está aqui, mas tem uma tampa, onde o metal entra, faz um processo de centrifugação, ou seja, a própria impureza ali já por centrifugação já é eliminada, o metal passa por esse filtro e por um canal chega até a peça, né? Isso deu um ganho aí de rendimento estrondoso na questão de uso de manilhas e filtros também, e possibilitou aí fazer filtragem de peças, como eu disse a vocês, até de 17 e 27 toneladas aí de peso bruto aí, né? Questão que você usou mais de uma peça dessa daqui no caso, né? E mais recentemente aí, o último desenvolvimento para aplicação de filtro é o sistema Shroud, né? É um sistema onde você tem na base aqui filtros. Você tem um sistema de canal aí feito com um refratário de alta tecnologia. Você tem uma válvula desenvolvida também para esse conjunto aqui. Esse sistema só é possível utilizarmos se nós tivermos uma válvula com vazamento por baixo, aonde esse tubo fixa-se à válvula e todo o metal da panela ele acaba atingindo o seu molde sem que haja aspiração de ar, sem que ele tenha contato com o ar. Então isso dá um ganho aí de redução de inclusões bem significativa, né? O sistema, como eu falei, tem algumas limitações porque ele só é utilizado em panelas com válvula e peças realmente acima de 3 toneladas e que você tem uma grande área superficial, que o metal dessa peça seja um metal de preço, de valor agregado alto, né? Porque um sistema desse, em comparação com o outro, tem um custo que precisa ser viável aí, e algumas peças esse custo não consegue ser atingido. Bom, falando então basicamente agora dos porta-filtros, do que eles são feitos, né? Esse primeiro caso aqui que eu mostrei para vocês são marcações que geralmente são feitas em madeira, metal ou resina, né? A Fosseco aí disponibiliza, tem uma série de marcações, né? Filter print é a abreviação
de marcações porta-filtro, em vários tamanhos aí, que você pode utilizar dentro do seu layout de projeto e fazer o uso do melhor aí da melhor marcação para que você possa ter ganhos aí em rapidez aí no layout do seu projeto, como eu disse. Aqui é uma marcação em ferro para usar em Dizamact, os dispositivos aí que foram criados aí bem simples também, que fez com que o operador não precisasse colocar ou inserir o filtro manualmente dentro da Dizamact, mas sim através dos equipamentos que a própria máquina já traz consigo. Tá? A Foseco tem os desenhos de todas essas marcações aqui, disponível no seu banco de dados lá, que pode fornecer aos interessados aí para que eles possam produzir as suas próprias marcações, né? Hoje nós temos a facilidade aí da impressão 3D, então ficou bem mais fácil de você modelar essas marcações e incorporar ela ao seu sistema de canais e sistema de filtragem. Como eu disse lá atrás, esse tipo de marcação ele é aplicado basicamente 99% na linha de partição do modelo, né? Então ele não usa nenhum componente refratário, você molda ele na própria material do seu molde, né? Então isso também ajuda a baratear o custo da filtragem. E eles foram projetados pela Foseco para que você obtenha a máxima eficiência do filtro e que ele não venha aí por algum motivo falhar durante esse processo todo de filtragem da sua peça. Então, um resumo de tudo aí que eu acabei de comentar. Falando um pouco das marcações cerâmicas ou de resina, né? Então, normalmente essas marcações elas são utilizadas por nós aqui, aliás, pelas fundições de aço, né? Peças grandes aí, peças acima de 1 tonelada, tá? A Foseco dispõe também o 3D dessas marcações. Elas hoje são utilizadas também para fazer simulações via Magma, então a Foseco pode disponibilizar essas marcações 3D também, que ajuda aí você a fazer o entendimento do seu enchimento via Magma através aí da filtragem aí, né? E aqueles também que desejam fazer de resina a sua própria marcação, também é possível também, porque tem uma réplica de uma marcação feita em Code Box aí, usando os desenhos que nós ofertamos aí gratuitamente. Elas são marcações que você aplica fora da linha de partição. Não faz muito sentido usar uma marcação dessa quando o seu sistema de canal está na linha de partição, por uma questão simplesmente de custo, né? Se você for aplicar um filtro para aço na linha de partição, você simplesmente poderia ter um cuidado ali a mais naquela região, fazer uma boa pintura, que o resultado final também é satisfatório. Essas marcações cerâmicas, elas são comercializadas pelos principais fornecedores de canais refratários, tá? Então os parceiros aí com quem a Foseco desenvolveu ao longo do tempo aí essas marcações. Aí a Foseco já não tem nada a ver, ela só dá suporte para esses fornecedores reproduzir aquela geometria no material refratário, né? Com base aí em alguns dimensionamentos de manilhas aí, de diâmetros aí que vocês necessitam aí no dia a dia, né? Uma única marcação dessa, né, uma marcação cerâmica dessa, ela te permite aí posicionar um filtro, e esse filtro é capaz de passar até 1,5 tonelada por ele, né? Então, os filtros hoje eles partem de um diâmetro de 50 milímetros, chegando até 300 milímetros de diâmetro, né? Então, de repente, a situação tem que estudar caso a caso. Às vezes é viável você usar um único filtro, às vezes você faz uso de mais filtros por uma questão de espaço imóvel. Então, resumindo, uma única marcação dessa, ela te dá a possibilidade de vazar 1,5 tonelada, que já é um valor bem alto aí para os nossos dias, né? Marcações de alta capacidade, como eu falei, são os Holotex aí, ele te permite então fazer o uso de uma única conjunto desse, ou de vários conjuntos, que possibilita você vazar peças aí da ordem de 15 toneladas aí facilmente, aí, tá? É bem simples de se montar. O filtro já está alojado dentro dele, é um conjunto que já é vendido somente pela Foseco, patenteado pela Foseco, aí, produzido, importado na verdade, né, não é produzido localmente aqui. E realmente o uso dele é um pouco restrito, porque tem que ser peças acima aí de 3 toneladas aí para que se torne viável a sua aplicação. Usualmente
Desculpa, usualmente também eles são aplicados fora da linha de partição, na caixa fundo, né? Uma questão aí de facilidade aí na hora da montagem. Eles estão disponíveis em 2 tamanhos, esses tamanhos em função do... em função do tamanho do filtro que vai nele. Aqui é um exemplo de um filtro que tem 150, 200 por 150, tem um outro que é de 100 por 150. Então, em função do tamanho da sua peça, a gente vê que conjunto é melhor ser aplicado, né, no caso, né? Agora aqui a parte que eu acho bem interessante falar, e aí nos ajuda também a entender alguns problemas e buscar soluções para ele, né? Então eu trouxe alguns casos aí que a gente se depara, onde o cliente usou uma marcação Fonseca, ela realmente foi lá e pediu os desenhos, fez corretamente aí a marcação, porém ela estava tendo problema de não enchimento das peças. Quando a peça atingia 80%, 90% de enchimento, havia um travamento aí. A gente foi tentar entender o que estava acontecendo, né? Então a gente percebeu que, por descuido, né, a fundição, em vez de fazer uma ligação abrangendo toda a área de saída do porta-filtro, ele acabou pegando uma pequena área e ele fez com que a menor área do seu sistema de canal fosse alojado na distribuição e não na base do canal. Isso na aplicação de filtro, existem alguns conceitos, né? A gente diz que a menor área do seu sistema tem que estar na base do canal de descida, e a gente tem que ir aumentando as áreas do sistema de canal em 10% para que eu tenha um sistema despressurizado. E aqui no caso aqui houve um equívoco aqui, né? O canal de distribuição foi colocado em cima da marcação, e essa área aqui, quando a gente calculou, era bem menor do que a área da base do canal. Então essa área aqui estava controlando o enchimento da peça e ocasionando esse problema aqui de não conseguir, em alguns moldes, completar o preenchimento total dessa peça. Basicamente aí o que foi feito né, foi uma abertura aqui na marcação, onde eu passei a incorporar mais áreas no meu canal de distribuição e fiz com que essa relação aqui fosse invertida, né? Então como o meu cálculo estava tudo baseado nessa área, na base do canal de descida, essa área aqui eu acresci ela um pouco mais, e aí permitiu então fazer o enchimento sem ter o risco de ter peças não enchidas, né? Aqui outro caso interessante, uma fundição de aço, comprou o porta-filtro adequado, fez o cálculo do sistema de canal, porém na hora da montagem ele inverteu o catalixo, que é essa região aqui que deveria estar para cima, né? Trouxe algum problema? Não, porque certamente nesse caso aqui o sistema dele não estava otimizado ao máximo, você tinha lá alguma folga ainda, né? Mas aqui foi um erro de montagem que poderia ter causado um problema em uma peça aqui de 2 toneladas, né? Então o catalixo ou porta-escória que deveria estar voltado para cima está voltado para baixo. Então o filtro aqui nessa situação foi mais exigido do que ele deveria, né? Mas felizmente conseguiu tirar a peça sem nenhum problema, né? Então são erros assim comuns que a gente vê, que falta de atenção ali, né? A marcação em si ela já traz alguns detalhes aqui que permite você saber para que lado você tem que direcionar o porta-filtro. Um outro caso aqui, esse aqui é um pouco mais complicado. A fundição precisava filtrar um corpo de válvula, e ela colocou 2 filtros lado a lado, né? Então ela fez o uso de uma marcação inadequada, né? Uma abertura aqui muito angular aqui nesse início. Também o fechamento da caixa esmagava o filtro, e tudo isso aqui, essa junção aqui de equívocos, tudo aqui acabou gerando quebra do filtro e problemas na peça, né? Então a gente vê aqui várias partículas de filtro aqui e um defeito. Que também o que nós fizemos aqui foi separar esses 2 filtros através de uma marcação porta-filtro que nós chamamos de FP6, tá? Lado a lado aqui, redistribuímos esse porta-filtro. O resultado é esse que vocês veem aqui, uma peça isenta de defeito, né? Então é que a gente vê aqui realmente que um simples telefonema para nós aqui, a gente teria mandado os desenhos da marcação e dado um auxílio também na hora de aplicação do filtro. Principalmente no início, quando a fundição ainda não tem um histórico de uso de filtragem, ela deseja fazer uso da filtragem, nós, a Fonseca, estamos lá para poder dar esse apoio, estar junto ali com vocês ali nesse desenvolvimento.
Aqui um problema um pouco mais complexo, uma marcação cerâmica que ao longo, a matriz que produzia essa marcação cerâmica, ela foi se desgastando ao longo do tempo e ela só foi percebida isso quando a fundição começou a questionar você por causa de quebra de fios. Olha, eu estou tendo muita quebra de filtro, né? Aqui os pedaços de filtro dentro da estrutura, e nós fomos fazer uma análise, então havia um desgaste da marcação inicial, da matriz inicial que fazia essas marcações, então existe uma folga considerável aqui, são 10 milímetros. Quando eu colocava o fio dentro dessa marcação e esse fio estava na vertical, toda essa folga ficava somente em um local, né? Na região não havia sustentação para o filtro, então o metal batia, estamos falando aqui de peças de 10 toneladas, o filtro não suportava essa força toda e aí se rompia. Então aqui é só uma foto aqui de uma marcação ideal, né? A gente vê aqui um bom apoio aqui, né? Então aqui, solução para aqui foi chamar, sentamos aí com o fornecedor de refratários, ele tem que fazer uma nova matriz aí, se adequando à geometria inicial, né? Aqui mais um ponto interessante, a fundição, ela fez aplicação de filtros em linha, né? Lado a lado, por uma questão de capacidade, só que quando nós colocamos filtro lado a lado, a parte interna do filtro não tem apoio, portanto ele fica apoiado somente em dois lados aqui, essa região e nessa região aqui. E eventualmente se quebrava um filtro e, enfim, sucateava algumas peças. Então a gente foi lá fazer uma análise, sentamos, fizemos aí junto com a fundição uma averiguação de todo o processo e descobrimos que o que estava acontecendo era o fato do filtro não estar bem posicionado dentro da marcação, tá? E algumas soluções foram dadas, né? Ou o uso de marcação refratária, onde garante que o filtro realmente esteja apoiado nos 4 lados, isso aqui é o corte da marcação, né? E uma segunda opção era fazer um novo design dessa marcação, tentando aí buscar a maior área de apoio do filtro, né? De tal forma que eles ficassem em comunicação os dois, porém aí tivesse pelo menos mais de 80% aí dele bem apoiado, né? E aí o problema se resolveu. De novo aqui, talvez tenha faltado uma comunicação, um bate-papo aí que rapidamente a gente resolveria esse problema. Eu daria alguma sugestão antes aí do início desse projeto, né? Bom, indo para o término aqui da minha apresentação, só para dar um panorama geral, umas considerações finais aí quando nós desejamos fazer uso aí de filtros, né? Então, garantir que o apoio do filtro seja no mínimo de 40% para que não venha a se romper, não venha a se falhar durante o processo de enchimento desse molde, né? Escolher o filtro adequado aí com a quantidade de metal que passará por ele, né? Quando nós falamos que passa por ele, por exemplo, se eu tiver olhar para um sistema de canal que eu faça um vazamento direto, eu estou usando uma luva única para poder vazar uma peça, então o metal que é contido dentro da luva não entra nesse cálculo, e muitas vezes isso nos ajuda a reduzir o custo da filtragem, a usar um filtro menor e viabilizar aí a aplicação do filtro, né? A porosidade de cada filtro, ela depende um pouco da fluidez da liga e do tipo de liga. Então a gente tem filtro com 10 ppi, 10 poros por polegada, 20 ppi, 30 ppi, né? Então quanto maior o ppi, mais apertado é esse filtro e maior vai ser a eficiência da sua filtragem. Porém, o uso de um filtro de 30 ppi vai depender muito do tipo de liga que eu quero fundir e a fluidez dessa liga, né? Em ferro é normal que eu consiga usar de 10, 20 e 30 ppi. Em aço a gente usa 10 e 15 no máximo, quando a gente está falando de microfusão ainda, que a temperatura de vazamento é um pouco mais alta, isso ajuda na fluidez aí e ajuda a usar um filtro mais apertado, né? O filtro tem que estar sempre apoiado nos 4 cantos, falha aí durante o enchimento, né? Se possível, colocar o filtro o mais próximo da entrada da peça, o sistema de canal. Eu vou aumentar a minha eficiência da filtragem. Ou seja, todas aquelas impurezas ou reoxidação que porventura ocorrer dentro do canal de filtragem, antes dele adentrar na peça, eu tenho ele filtrado, né?
É desejado que todo o canal de distribuição esteja na caixa fundo, né, o que a Fonseca recomenda. Às vezes isso não é possível. O que nós recomendamos é que somente o canal de ataque e o canal de descida, né, fique posicionado na caixa tampa, né. E aqui algumas recomendações que a Fonseca faz de áreas de entrada aí, para que realmente você não tenha problema de enchimento da sua peça, para que o filtro não seja o controlador do tempo de enchimento da sua peça, e para que realmente você consiga ter êxito aí na filtragem. Você realmente tem uma peça isenta de impurezas, uma boa qualidade mecânica dela, né? E uma boa usabilidade também. Bom, a Fonseca tem 3 técnicos que trabalham com filtragem, cada um destinado a um tipo de material, né? O Rafael Vazami, na parte de ferros, o Leandro Terrinha na parte de não ferrosos e ligas de aço, no caso eu aqui que cuido aqui, tá? Aqui um desenho de uma marcação. E aqui eu trouxe para vocês aqui, como eu disse lá no início, a Fonseca está sempre buscando inovar. Então aqui já é um protótipo de um filtro em impressão 3D, tá? Isso deve entrar em produção no ano que vem, então isso já é uma realidade. Alinhado aí com o meio ambiente, com redução de carbono, coisas do tipo, nós já estamos aí com um projeto bem avançado na fabricação de filtros em 3D. Isso vai possibilitar que a gente possa fazer filtros específicos para cada tipo de peça, para cada fundição. Onde nós tivermos necessidade de melhorar a qualidade de um fundido, eu faço um filtro com porosidade mais apertada. Onde eu quero só evitar a reoxidação, eu posso abrir mais esse filtro e ter uma vazão melhor do meu sistema. Enfim, lá adiante a gente vai poder personalizar cada tipo de filtro em função de cada tipo de peça. Ok? Bom, agradeço a todos aí, foi um prazer estar aqui. Estou à disposição de vocês aí, caso queiram falar algo a mais aí durante o término do nosso encontro.